Bem-vindos e bem-vindas novamente a este mini curso. E hoje, finalmente, nós abordaremos a trajetória da capoeira no estado do Paraná. E agora já é uma temática próxima da pesquisa que eu realizei durante o mestrado. A minha pesquisa de mestrado, ela foi relacionada a capoeira praticada na cidade de Ponta Grossa. E ali na minha dissertação, eu também fiz questão de trabalhar, mesmo que brevemente, a capoeira praticada, de modo geral, no estado do Paraná. E este minicurso, sobretudo esta parte específica do minicurso, eu estarei eh, utilizando discussões que já foram feitas ali na minha dissertação. Então eu trarei aqui algumas fontes, alguns materiais, que são aqueles que eu já utilizei na minha pesquisa de mestrado. Agora, antes de iniciarmos propriamente a discussão sobre a capoeira, vale trazer um ponto que é fundamental para iniciarmos, que é a questão do processo de silenciamento a as contribuições da população negra no estado do Paraná. O que significa esse processo de silenciamento? Significa dizer que, por muito tempo, a academia, de modo geral, e em específico a história, acabou por ignorar, por muito tempo, as contribuições da população negra para a Constituição do Estado do Paraná. E isso se deve muito por uma certa identidade paranaense que foi sendo forjada ao longo do processo histórico paranaense. Algo que podemos mapear, que se inicia lá na emancipação do Estado, na emancipação política do Estado, ali em 1853. Porque até esta data, sabemos que o Paraná era parte integrante da província de São Paulo. Entretanto, a partir dessa data, o Paraná separa e ganha autonomia, né? E neste processo de emancipação política do Estado, vai ser iniciado toda uma movimentação que buscava construir uma identidade paranaense. O que não é um problema. Isso não é um problema. A questão é que, nesse processo de construir uma identidade paranaense, vai sendo, vai sendo pensado, vai sendo construída uma identidade a partir da exclusão da pluralidade étnica paranaense. E assim, essa identidade ela vai sendo erguida em cima da ideia de um Paraná europeu. Ou seja, de um Paraná que foi construído, sobretudo, pela, pelos imigrantes europeus. E aí vai se ignorando todo o papel, toda a contribuição da população negra na formação do Estado. Então, esta identidade vai sugerindo que o Paraná foi criado tão somente por imigrantes europeus. E este processo ele também vai ocorrer dentro da academia.
A própria história ela vai contribuir para a formulação desta identidade paranaense. E é só recentemente, com as pesquisas mais contemporâneas, que esta esta identidade paranaense começa a ser questionada e também renovada, de modo que começamos a pensar uma identidade paranaense muito mais plural, muito mais com contribuições de diversos grupos sociais, que inclui as contribuições da população negra. E como que isso ocorre? Isso ocorre devido às pesquisas acadêmicas e em específico da história mais atuais. As pesquisas mais contemporâneas têm indicado, têm evidenciado que a população negra foi fundamental para a constituição do Estado do Paraná. Fundamental no que diz respeito a contribuições de aportes científicos, aportes filosóficos, contribuições artísticas no campo do esporte, contribuições culturais, e neste caso específico da cultura, podemos pensar a capoeira, né? O quanto que a capoeira ela foi importante para a construção cultural do Estado, né? Porque a capoeira ela é algo muito presente no Estado do Paraná. É algo muito vivo no Estado do Paraná. E algo que chama muita atenção, inclusive. E quando eu estava ali fazendo a minha pesquisa de mestrado, eu fui me deparando com diversas fontes que, que me levaram a considerar a prática da capoeira como uma prática que tem o seu início, que emerge já no final do século XIX. Portanto, trata-se de uma prática afro-brasileira antiga nas, no estado do Paraná. Então podemos mapear aí o seu início ali pelos finais do século XIX. Pelo menos através das fontes encontradas até então. Mas é possível ainda que existam outras documentações, outros materiais que talvez indiquem até uma prática mais antiga ainda nesta região. Ali, quando eu estava buscando documentos, buscando documentos para a pesquisa, eu me deparei, por exemplo, com uma referência que me fez considerar a prática da capoeira no sul do país como uma prática bastante antiga. Olhando, verificando jornais do estado do Paraná, eu encontrei referências a um capoeirista chamado Preto Desidério. O Preto Desidério, ele aparece nos jornais através de relatos sobre a vida do Lauro Miller. O Lauro Miller, político, militar, né, de relevância histórica para o Brasil, e que inclusive tem uma cidade aqui em Santa Catarina que carrega o seu nome. E o Lauro Miller, ele também, além de militar, além de político, ele foi também um capoeirista. E ele fazia muita questão de colocar que ele aprendeu a capoeira com Preto Desidério. E aprendeu a capoeira ali
pelos fins do século XIX. E isso é muito interessante, que já vai mostrando essa presença negra aqui no sul, do Brasil. Desfazendo a ideia de que houve pouca população negra nesta região, né. Sempre houve e há, né, e continua existindo, e isto foi, sobretudo no Paraná, foi sendo, como eu disse, ignorado da história, mas quando nós vamos verificar os documentos, as documentações, percebemos que foi uma população que foi ativa no estado, e ativa inclusive na cultura. E em relação específica, então já ao Paraná, é o que eu pontuei. A capoeira, ela é praticada, conforme as documentações apontam, desde o século XIX, desde o final do século XIX. Mas, se formos levar em consideração aqui a tradição oral, especificamente, podemos pensar uma capoeira muito mais antiga. Pelo fato que lá no quilombo Água Morna, ali na região de Ibaiti, mais ao norte do estado, os moradores daquele quilombo relatam sobre a existência de uma ancestral chamada Mãe Romana. Mãe Romana que teria, conforme essa tradição oral, lutado na Guerra do Paraguai. E ela teria lutado na Guerra do Paraguai se utilizando de navalhas. Tanto navalhas na mão, quanto navalhas nos pés. E aqui vale considerar que a capoeira mais antiga, ela era feita também, o jogo da capoeira antiga era realizado também com armas brancas. Os capoeiristas mais antigos, eles usavam, além do seu corpo como arma, também se utilizavam de armas brancas, incluindo a navalha. Era muito comum o uso da navalha na capoeira mais antiga. A navalha que, pelo menos até então, se compreende que foi introduzida na capoeira pelos portugueses. E quando há esta referência à Mãe Romana e o uso de navalhas, isso nos leva a pensar sobre a possibilidade da capoeira, de uma capoeira mais antiga no Paraná. Agora, especificamente falando de fontes impressas, a fonte mais antiga que, que eu encontrei até agora foi uma notícia publicada no Diário da Tarde, de 1899. Ali, nessa notícia, é descrito um brinquedo de capoeiragem na rua Borges de Macedo. A rua Borges de Macedo que já não existe mais com este nome. Ela foi, anteriormente, ela era a rua Botiatuva. Aí de Botiatuva ela passou a ser Borges de Macedo. E posteriormente, já na primeira metade ali do século XX, ela é renomeada como Rua Ébano Pereira.
E até hoje ela carrega esse nome. E é nesta rua que ocorre, pelo menos com as fontes que temos até então, o primeiro registro de prática de capoeira, da prática da capoeira. Essa notícia, então, intitulada Brinquedo e Cacetada, vai descrever que dois capoeiristas estavam ali já mais na parte da noite, 10 horas da noite, especificamente, estavam jogando capoeira, fazendo jogos de capoeiragem. E aqui é interessante essa ideia que já parece que de jogo, né? Então, jogos de capoeiragem. E esses dois estavam ali jogando capoeira, quando chega um terceiro e, acreditando que aquilo se tratava de uma briga, maneja ali uma arma branca, um pedaço de madeira, desferindo ali na fronte, né, do Felipe, de um dos capoeiras. E Felipe, ele vai cair então no chão, mas conforme a notícia narra, ele saca um revólver e atira no agressor, né? Ferindo de forma leve, um tiro a queima-roupa, como a gente fala. E aí a notícia encerra apontando que ambos estão presos. E aqui é interessante pontuar que, sobretudo desta capoeira mais antiga, é, a maioria das notícias que aparecem sobre a capoeira, não todas, mas a maioria, são notícias policiais, notícias crimes que aparecem nos jornais. Porque a capoeira, lembremos que a capoeira neste momento, ela, ela está no Código Penal. Ela é, ela é considerada um crime, a prática da capoeira. Então, quando ela aparece muito mais quando há envolvimentos de capoeiras em brigas, quando há qualquer, qualquer problema criminal relacionado com a capoeira, aí vai para os jornais, né? E muitas vezes essas brigas nem são ocasionadas, causadas pelos capoeiras, né? Eles são envolvidos muitas vezes, como é este caso, né? Foram envolvidos em uma confusão, né? Agora, esta fonte é muito importante porque indica já a existência de capoeira no Paraná em 1899, em Curitiba, precisamente. Os relatos mais antigos estão relacionados aí à capoeira curitibana, na capital. E também temos uma reincidência nestas notícias em 1900. Em 1900, temos novamente uma notícia publicada no mesmo jornal, aonde é descrito uma uma luta ali entre um soldado e uma mulher, né? Que um soldado ele estava embriagado e jogando capoeira com uma mulher. E a conclusão é tabefes e sangue. Assim é colocado a conclusão pelo autor do artigo do jornal. Agora, é interessante notar aqui a presença do soldado, né, apontando essa questão da, da apropriação da capoeira, enquanto
enquanto algo contrário à própria essência da capoeira, considerando que a capoeira é uma prática emancipatória, mas também interessante notar aqui a presença da mulher, indicando também o uso da capoeira pelos mais oprimidos e também indicando essa presença vanguardista das mulheres na capoeira do Paraná. A gente sabe que, de modo geral, a capoeira foi, por longo período histórico, uma prática masculina, de modo geral. O que reflete as próprias problemáticas da sociedade em geral na capoeira desta época. E mas isso não quer dizer também que não tenha existido diversas mulheres vanguardistas na capoeira. E existiram. As próprias músicas de capoeira indicam a presença antiga de mulheres na capoeira. Mas era um número mais minoritário. E hoje vem mudando muito isso. Mais ainda, se considerarmos a, as graduações mais altas da capoeira, ainda é, prevalece um número maior de graduados de homens, mestres, por exemplo. As mulheres ainda têm encontrado obstáculos para atingirem um grau mais alto. Mas já existem muitas mulheres que já atingiram também esse grau mais alto da capoeira. Mas é um processo ainda que não está completo. Mas vem ocorrendo. Até porque esta desigualdade de gênero dentro da capoeira é paradoxal no sentido que se a capoeira ela é uma prática emancipatória, ela não dar espaço às mulheres, a outros grupos, é algo contraditório, é uma contradição. Então essa contradição ela tem que ser resolvida. E resolve como? Dando espaços para todos. E se olharmos para muitas letras já mais antigas de capoeira, já apontam para esta pluralidade, embora de fato ela ainda não existisse, mas aponta, né? Agora, já considerando a década de 50, nós temos uma outra notícia pertinente que faz alusão aí a um capoeira, o maior capoeira do Paraná. E isto aparece no jornal O Dia, de 51. Ali é noticiado que o lutador Mossurunga estava realizando uma série de lutas ali no norte do estado. E um dos seus adversários era o maior capoeira do Paraná. Mas não cita o nome do capoeirista. Diz lá, trouxe 14 vitórias e um empate
em Mandaguari. Lutou com o maior capoeira do Paraná. Veja, o maior capoeira. Claro que quem está escrevendo ali a notícia quer chamar atenção também. E aí por isso esses adjetivos todos. Mas aqui o que é importante é esta referência a um capoeirista já na década de 50 no norte do estado. E isso daqui está muito relacionado com algo que já vinha ocorrendo desde o início do século XX e que vai ocorrer é, até mais ou menos essa época aqui. O que vem ocorrendo a nível nacional? Vem ocorrendo que percebemos uma tendência dos desafios na capoeira. O que são esses desafios? Muitos capoeiristas, eles desafiam praticantes de outras artes marciais para provar, né? Era essa ideia de provar que a capoeira era superior às outras artes marciais. Então era um momento onde a capoeira estava se colocando muito à prova e buscando construir essa imagem de uma arte marcial superior às outras artes marciais. E nesse contexto é bem interessante, porque há diversos desafios, e percebemos isso na capoeira praticada ali na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, o capoeira ele desafiava lá o lutador de karatê, o lutador de boxe. E há diversos registros dessas lutas. Às vezes ganhavam, às vezes perdiam. Neste caso específico aqui, né, o capoeira foi derrotado aí pelo Mossurunga. Mas agora é interessante, né, que esse jornal vem aí para mostrar a prática da capoeira já na década de 50, no norte do Paraná. Agora, já na década de 60, nós temos um outro momento da capoeira ao nível nacional, que é este momento onde os capoeiristas vão aderir a grupos folclóricos, né, sobretudo grupos folclóricos da Bahia, e também a peças teatrais, que retratava também a capoeira, como este caso aqui, da peça O Pagador de Promessas, dirigida por José Renato. Muitos capoeiristas adentram a esses grupos folclóricos, a estas peças teatrais, até como um modo de sobreviver também, e saem pelo Brasil todo junto com essas peças, com esses grupos. Também é um período muito da capoeira show, de muitos capoeiras que saem pelo Brasil todo fazendo uma apresentação de capoeira muito acrobática, uma capoeira para chamar a atenção do público e de ganhar ali uma moeda também. Então, nesse momento aqui, vai ser muito comum esses capoeiristas adentrarem a peças teatrais, a grupos folclóricos.
E é desta forma que, em 1962, virão para Curitiba alguns capoeiristas. Eles vêm junto com a peça O Pagador de Promessas. E vão se apresentar ali no Teatro Guaíra. Ficam durante 4 dias ali na capital. E esta peça vai ser anunciada, então, no Diário do Paraná, que vai descrever que, junto com a peça, haveria uma roda de capoeira com 7 integrantes. A propaganda, como vocês verem na imagem aqui ao lado. E é interessante que no Teatro Guaíra passarão aí muitos eh, capoeiristas, muitos mestres, professores de capoeira. Passarão tanto fazendo capoeira show, como passarão junto com grupos folclóricos e também peças teatrais. Grupos folclóricos aqui, posso citar o, o grupo folclórico Viva Bahia, grupo importantíssimo para essa divulgação, não só da capoeira, mas da cultura afro-brasileira de modo geral. Então, o samba de roda, a própria capoeira, o maculelê, puxada de rede, todas essas manifestações culturais eram levadas pelo grupo Viva Bahia. E não só no Brasil, inclusive para fora do país. Um grupo folclórico que circulou pela Europa, Estados Unidos. Há um mestre bastante conhecido, que é o mestre Gelon. O mestre Gelon é um exemplo de capoeira que, a partir do grupo folclórico Viva Bahia, foi para os Estados Unidos, né, aonde acabou ficando lá e desenvolvendo trabalhos ali naquela região do Brooklyn. E fato que poucas pessoas têm conhecimento é que o mestre Gelon foi fundamental para a constituição do break. O break dance, ele não é criado pelo mestre Gelon, mas ele essa modalidade de dança, ela tem muitas inspirações na capoeira. E são inspirações que vêm a partir do mestre Gelon, porque ele vai ter esse contato com o pessoal ali que estava desenvolvendo, né, esta essa nova dança, né, que era uma novidade na época. Então, só para vocês verem o quanto que esses grupos folclóricos, eles foram importantes para a difusão da capoeira, tanto no Brasil quanto para o exterior. Agora, falando aqui especificamente da década de 70, vamos ter, e essa informação aqui é trazida pelo mestre Sergipe, né, em um livro chamado O Poder da Capoeira. Nesse livro, o mestre Sergipe ele vai, a partir da sua própria memória, vai trazer algumas informações interessantes aí da década de 70. Mestre Sergipe que ele próprio será pioneiro na construção de um projeto de capoeira dentro daquilo que Líbano Soares chama de capoeira dos mestres. Ele que vai
ser o pioneiro aí na constituição de uma capoeira já mais institucional, organizada em grupo. Um mestre muito importante para a história da capoeira paranaense. Então, o mestre Sergipe ele vai narrar que antes dele iniciar o seu trabalho ali em Curitiba, passarão pela cidade o mestre Lampião de Goiás. Atenção, porque não é o mesmo mestre Lampião que nós vamos ver ao abordarmos a capoeira em Londrina. Então, o mestre Lampião de Goiás, o Eurípides, e também o mestre Alabama. O mestre Lampião ele vai passar pela cidade ali no ano de 70, e depois, né, de mestre Lampião, passa também o mestre Alabama, ali em 72. Tanto o mestre Lampião quanto o mestre Alabama, eles fazem ali diversos shows, apresentações no Teatro Guaíra. E ali quando o mestre Alabama chega em Curitiba, ele vai encontrar alguns alunos que já tinham sido iniciados pelo mestre Lampião quando passou por Curitiba. Então o mestre Lampião já havia ali iniciado alguns caporistas. E, e ali, nesse momento, o mestre Lampião também ele não. Ele também tá de passagem, né, pela cidade. Ele não permanece, mas ele será aí um dos responsáveis eh, por chamar o mestre Sergipe para a cidade, para dar continuidade nesse trabalho que já havia sido iniciado ali pelo mestre Lampião. E é nesse contexto que o mestre Sergipe vem para Curitiba. Aqui em relação à década de 70, então podemos apontar que é na década de 70 que chegam ou são criados aí os primeiros grupos de capoeira do Paraná e particularmente, né, de Curitiba. E temos aí então como pioneiros desta capoeira dos mestres, o mestre Sergipe e também o mestre Burguês. Porque são eles que iniciam aí os primeiros projetos na capital. O mestre Sergipe, então, ele chega na cidade de Curitiba em 1973, precisamente no dia 18 de dezembro. Chega bem no final do ano e vai organizar ali em poucos dias uma roda, uma primeira roda de capoeira ali em Curitiba, que será realizada na Praça Zacarias. E ele chega ali e não tem ainda muitos alunos, né? Ele vai então ensinar ali alguns alunos, né? Por exemplo, ele vai ensinar ali basicamente o professor Frati, que era um professor de karatê, vai ensinar ele a tocar berimbau. E também vai trazer ali o Geraldinho, que era um baiano que estava vivendo na cidade. E também aqueles antigos alunos ali do mestre Lampião. E com eles vai organizar ali uma roda no Natal daquele ano, que vai ser realizado ali na Praça Zacarias, né, que tem esse registro fotográfico aí. Aliás, um belo registro fotográfico. O mestre Sergipe está fazendo ali um, salto, né, um balão.
E notem aqui algo bem interessante e bem comum aqui na capoeira do Paraná, neste início, é esta ajuda mútua entre as artes marciais. Então vejo aqui o professor Frati do karatê se prontificando a tocar berimbau para a realização de uma roda de capoeira. Em Ponta Grossa é perceptível esta relação entre a capoeira e as outras artes marciais. Também em Maringá podemos perceber isso. Muitas vezes, inclusive, esses mestres de capoeira que chegam no Paraná, eles chegam com pouco dinheiro, com pouco capital para um investimento. Então, para eles alugarem espaços para estarem ali fazendo as suas aulas de capoeira, eles se aproximam de professores, de mestres, de outras artes marciais, e aí acabam negociando ali, dividindo a academia, né? E algo que ocorreu bastante neste início da capoeira no estado do Paraná. É algo bastante pertinente. Agora, ainda na década de 70, ali em 74, nós temos também a vinda para a capital do mestre Monsueto. O mestre Monsueto, né, natural ali do Rio de Janeiro, e discípulo do Zé Maria, ele virá para Curitiba, mas ele fica pouco tempo ali em Curitiba, né? E logo ele muda para o Rio Grande do Sul, ali em Porto Alegre. Né? E aí ele deixa a sua academia, para o mestre burguês, sob a responsabilidade do mestre burguês. E o mestre Monsueto é uma figura importante para a capoeira e muito importante, sobretudo, para a capoeira praticada no Rio Grande do Sul. É uma é um pioneiro ali da capoeira do Rio Grande do Sul. Então, o mestre burguês, já em 75, vem ali e assume essa academia do mestre Monsueto. O mestre burguês que é nascido em Sergipe também, né? Só que ele, ainda recém-nascido, foi, né, levado ali por sua família para o Rio de Janeiro. E ali no Rio de Janeiro ele cresce ali, e muito cedo da vida ele tem contato com o mestre Paulão da Muzenza e torna-se um discípulo do Paulão da Muzenza. Né? Aprende capoeira ali e logo começa a dar aulas no Rio de Janeiro. Né? E vai nomear o núcleo onde ele vai atuar como Netos de Muzenza. Aliás, esse nome, Netos de Muzenza, é o nome que ele traz para o Paraná. Há muitos jornais onde aparece, onde, onde podemos verificar ali diversas propagandas do mestre burguês, aonde aparece o nome Netos de Muzenza. Então tem algumas propagandas que estão assim, capoeira, capoeira estilo Barravento, Netos de Muzenza, algo assim. Né? Capoeira Barravento, que era uma prática ali da Muzenza. E o mestre burguês vai ser aí uma figura fundamental para o desenvolvimento da capoeira paranaense. Tanto é que em 85 ele vai
ter uma iniciativa aí de criar a Federação Paranaense de Capoeira. Então a Federação Paranaense de Capoeira será criada, né, a partir dessa iniciativa do mestre burguês. Agora, já em 75, vamos ter a passagem de diversos mestres de capoeira pelo Paraná, entre eles o mestre Belisco e o mestre Diabo Loiro. E também em 77 temos a, a vinda do mestre Pernambuco. Bem, até esse momento nós falamos muito mais ali da capoeira em Curitiba, né, de uma capoeira curitibana. Desde o início da capoeira, desta capoeira mais malandra, né, passando ali pela capoeira dos mestres. Até porque a capoeira, a história da capoeira do Paraná, ela atravessa esse momento da capoeira malandra, mais no início, e a capoeira dos mestres, né? E aí, na capoeira dos mestres, nós temos esse início em Curitiba, né? Ali muito com a presença do mestre Sergipe, do mestre burguês, né? E, que ocorre dentro do contexto da ditadura militar, né? Que é o momento que muitos capoeiristas também estão indo para outros estados, buscando novas oportunidades. Nenhum movimento que já tinha começado ali na década de 60, né? Muito impulsionada por esses grupos folclóricos, né? Por peças teatrais como O Pagador de Promessas. Então se inserem nesse contexto. Agora já mais aqui para o final da década de 70, nós já temos também a capoeira praticada, né, em Londrina. Então a capoeira em 79 tem o seu início também na cidade de Londrina. E muito através de Mestre Lampião. Mestre Lampião é o pioneiro da capoeira praticada em Londrina. Mestre Lampião que ele vem para Londrina a trabalho. Então ele vai ali se estabelecer na cidade de Londrina como segurança em uma feira de artesanato que tinha ali na cidade. E durante esta feira, durante os intervalos desta feira, ele fazia ali algumas demonstrações de capoeira. E este fato foi chamando a atenção das pessoas, dos transeuntes que por ali passavam. E este público ele começa, pouco a pouco, a incentivar o mestre Lampião a criar uma escola de capoeira na cidade. E é a partir disso que, em 1980, o mestre Lampião funda a Associação Capoeira Flor do Mar, que vai funcionar ali no centro de Londrina. Então, o mestre Lampião, ele é fundamental para pensarmos a história da capoeira em Londrina. Outro mestre também fundamental para pensarmos a capoeira de Londrina é o mestre Fran. O mestre Fran que, em 1982, vai trazer para a cidade de Londrina o grupo Conceição da Praia, um grupo ali subordinado ao mestre Bradesco de São Paulo. E ele traz esse grupo, mas em 1991 ele funda o seu próprio grupo, o grupo Associação Cultural de Capoeira Maculelê. É um grupo que vai ganhar muita força na cidade,
vai desenvolver muitos projetos, na cidade. Em 2002, ele ele acaba saindo da cidade e também do país, e vai para os Estados Unidos. Lá ele vai iniciar um trabalho, de capoeira em em Atlanta, na Geórgia. Ele é considerado o primeiro mestre de capoeira a organizar ali um trabalho de capoeira em Atlanta, na Geórgia. E o grupo de capoeira então vai para os Estados Unidos e vai também para outros países. Ele é um grupo bem grande e permanece também em funcionamento em Londrina. É um grupo, até hoje, um grupo muito forte em Londrina. E as contribuições, né, do mestre Fran para a capoeira de Londrina, para a cidade, vai ser reconhecida, de modo mais oficial em 2022, quando mestre Fran ele ganha o título de embaixador de Londrina. Portanto, é um mestre muito importante para a capoeira londrinense. Agora, especificamente, a capoeira de Ponta Grossa, a capoeira praticada em Ponta Grossa, né, que podemos chamar de capoeira pontagrossense, já é o objeto de estudo do meu mestrado. Então, quando eu estava ali realizando essa pesquisa, eu fui. Eu me utilizei de muitas. Me utilizei, sobretudo, de fotografias e também de relatos orais, né. Então, a partir de entrevistas, eu fui, historicizando a história da capoeira em Ponta Grossa. A capoeira pontagrossense, né, a partir dessa pesquisa, eu percebi que a capoeira pontagrossense é uma prática muito importante, não somente para a cidade de Ponta Grossa, mas também para as cidades, vizinhas, nos Campos Gerais. Pelo fato que a capoeira de Ponta Grossa, ela vai ser uma difusora da capoeira pela região. A capoeira chega em Ponta Grossa a partir da capoeira curitibana. Então são professores, mestres de Curitiba que vêm para Ponta Grossa e iniciam seus trabalhos. Mas posteriormente, quando esta prática se consolida em Ponta Grossa, começa a ocorrer essa difusão da capoeira pontagrossense para outras, cidades. Em relação ao aos pioneiros da capoeira pontagrossense, podemos apontar aqui para 2 grupos, né, que virão para a cidade na década de 80. Na década de 80, então, temos a chegada do grupo Acapras e também do grupo Muzenza. O grupo Acapras do mestre Silveira e o grupo Muzenza do mestre Burguês, que nós já conversamos. Então são 2 grupos que serão fundamentais para a constituição desta capoeira pontagrossense. Em relação ao grupo Acapras, né, ali liderada pelo mestre Silveira, ele chega é um grupo que chega em Ponta Grossa através do professor Ney. O professor Ney chega na cidade em 82 e inicia ali um trabalho,
nas periferias ali da cidade. E depois ele acaba tendo que voltar, para a sua cidade. E em 1988, quem vai assumir ali o grupo será o mestre Valdeci. Mestre Valdeci que foi aluno do professor Ney. Mestre Valdeci dá continuidade a esse projeto e posteriormente ele ele sai do grupo Acapras, ele funda outro grupo, chamado Grupo Voo Livre, e o grupo Acapras ele vai, ser assumido então por um grupo de professores, que será o professor Careca, professor Fábio Galvão, professor Chico e o professor Dengue, o mestre Edmilson. O mestre Edmilson assume então junto com estes professores, né. E o mestre Edmilson é o mestre que lidera o grupo na atualidade, né. É o mestre Edmilson que além de ser uma figura importantíssima para a capoeira pontagrossense, de modo geral, ele também tem desenvolvido um trabalho de capoterapia, um trabalho ali com idosos, um trabalho, eh, excelente com com a capoeira, utilizando a capoeira como um instrumento terapêutico. É muito interessante o projeto que ele tem desenvolvido na cidade, né. Aqui não confundam a capoterapia com a somaterapia, né, embora, eh, as 2 coisas se conversem, não são a mesma coisa, né. A somaterapia, que nós abordamos, em um dos encontros, ela é aquela psicoterapia em grupo, que se utiliza de vários exercícios corporais, e se utiliza também da capoeira Angola para a psicoterapia, né, é a somaterapia, lá do Roberto Freire. Agora a capoterapia também. Aliás, a capoterapia, só ela daria um mini curso, porque a capoterapia também é uma terapia já bem, antiga, né, ela tem já uma história, e é bastante complexo também. E em Ponta Grossa temos então a capoterapia sendo, utilizada pelo mestre Edmilson. Mestre Edmilson que eu o entrevistei ali para a realização da minha pesquisa de mestrado, né, uma pessoa muito interessante de conversar, né, ele tem muitas memórias acerca do desenvolvimento do grupo Acapras, especificamente na cidade, e da capoeira de modo geral, né. É uma pessoa que vale muito a pena, conversar com ele, é uma pessoa, é uma espécie de guardião ali da memória do grupo Acapras, de Ponta Grossa. O grupo Acapras, né, ele é um grupo que ele será importante também para a difusão da capoeira para outras cidades vizinhas de Ponta Grossa, para outras cidades que não são vizinhas, mas são cidades dos Campos Gerais. Então, o grupo Acapras ele vai, ser responsável por levar a capoeira para cidades como Guarapuava, Tibagi, Piraí do Sul, Castro, Guaragi, Imbituva e por aí vai. Esta fotografia aqui em específico é uma fotografia
de Imbituva, um batizado que ocorreu ali em Imbituva, com o grupo Acapras, né? O grupo Acapras é o grupo que eu fiz parte por muito tempo. Ali estou eu na fotografia e eu, na época, o professor Fábio Galvão. Eu digo na época porque aí a graduação foi subindo mais, né? Então, a capoeira em Imbituva tem também a contribuição do grupo Acapras. Aliás, a capoeira em Imbituva, ela inicia com o professor Borgo, que traz ali para Imbituva o grupo Voo Livre, que era o grupo do Valdeci, que era da Capras e sai da Capras. Então vejam a relação aqui do grupo Acapras com essa difusão da capoeira na região. Agora, em específico, a capoeira da Muzenza, nós temos então a chegada do grupo na cidade, também em 82, através do professor Periquito. O professor Periquito então traz o grupo Muzenza para a cidade. E ele fica um tempo e posteriormente ele acaba tendo que retornar ali para a sua cidade natal. E aí quem virá para a cidade será o mestre burguês. E o mestre burguês ele vem por intermédio do Rubens Sampaio. O Rubens Sampaio que era dono de uma pizzaria na cidade. Pizzaria chamada O Forno. Ele era ali um grande apoiador do esporte, ele era um grande apoiador, em específico, da capoeira, e ele vai contribuir para a logística toda de trazer o mestre burguês para a cidade. Então, através do Rubens Sampaio, o mestre burguês vem para a cidade, dar continuidade no projeto da Muzenza. E posteriormente, quem vai assumir a capoeira ali em Ponta Grossa, da Muzenza, será o professor Marco de Septanga, o Jabá. E aí, em seguida, quem vai assumir vai ser o mestre polaco, o Alceu Zagórski. Ele assume o grupo Acapras em 92. E está até hoje, liderando o grupo Muzenza na cidade. Foi também um dos meus entrevistados. Né? Entrevistei o mestre polaco na sua academia. E uma pessoa também muito, muito interessante de conversar, porque tem muitas memórias também, né? Tanto memórias em relação à história da Muzenza ali na cidade, do qual ele faz parte, como da capoeira de modo geral na cidade. Então, ele é também um guardião ali dessa memória, né, da capoeira ponta-grossense. E é interessante, quando eu entrevistei o mestre polaco, eu lembro que tinha ali também na academia um outro professor de uma outra arte marcial, que agora eu não me recordo qual era. Mas, se eu não estou enganado, eles também ali faziam aquilo que eu falei, que foi muito comum no Paraná, de dividir ali os custos, custeio da academia com outro professor de outra arte marcial, né? Aí é aquela coisa, um dá aula de manhã, outro dá aula à tarde, outro dá aula à noite, e depois dividem os gastos ali com aluguel da academia. E, portanto, é interessante no Paraná essa ajuda mútua entre as artes marciais. É um fato importante. Agora, em relação à difusão da capoeira ponta-grossense para outras regiões, o grupo Muzenza também é um grupo que faz esse trabalho de difusão. Temos aqui
A título de exemplo, a capoeira de Palmeira, que foi levada inclusive pelo próprio mestre polaco, que inicia ali os trabalhos em Palmeira, em 96, em Irati também, né, que trabalho que até hoje vem sendo desenvolvido ali pelo professor Pimenta, pelo Coveman. Temos também em São Mateus. São Mateus, não sei precisar a data ali, né, de quando que o grupo começa, né. Em São Mateus é um grupo que vai ser liderado ali pelo mestre Chaleira, né. E também, em São Mateus vai ter o grupo Muzenza e o grupo GCAB na época, do professor, Aranha, o professor Fabiano. Também Ipiranga, também não há uma data específica. Não consegui, pelo menos, descobrir uma data de quando que inicia ali o processo da capoeira da Muzenza na cidade. Em Reserva, também Carambeí, Telêmaco Borba, Teixeira Soares, Fernandes Pinheiro, Ortigueira e por aí vai. Então o grupo Muzenza ele vai difundir a capoeira por diversas cidades do Paraná. Outro grupo, também um grupo importante na cidade, embora chegue bem depois do grupo Acapras, do grupo Muzenza, é o grupo Abadá. O grupo Abadá é um grupo liderado ali pelo mestre Camisa. É um grupo muito ativo na cidade desde 2010. O mestre Camisa ele lidera o grupo de modo mais geral, né? De modo mais geral. Em Ponta Grossa, especificamente, quem lidera o grupo é o instrutor Topete, o Denis de Souza, que pratica capoeira aí desde 1998. É um praticante também antigo. E é o responsável ali pelo grupo Abadá. Um grupo muito forte na cidade. Também tem diversos projetos, né? Em escolas, diversos projetos na cidade. É também uma das pessoas que. Um dos capoeiristas que eu entrevistei para, para a realização ali da minha dissertação. É, é uma pessoa que tem muito conhecimento sobre capoeira, tanto de modo mais geral, quanto da capoeira pontagrossense, né? E tem desenvolvido um excelente trabalho ali na divulgação da capoeira na cidade também. Agora, em relação a outras cidades, né, como Maringá, Cambira, Pucarana, Matinhos, que também são cidades que a capoeira iniciou há muito tempo, tem uma história longa. Em relação a essas cidades aqui, até devido à questão do limite de tempo também, eu não vou abordar com vocês especificamente, né? Mas quero que vocês saibam que são práticas importantes, são cidades que têm uma longa história de capoeira também, com linhagens de capoeira e tudo, mas devido ao tempo eu não vou conseguir eh, abordar com vocês, né. Em relação à capoeira de Maringá, que ela começa ali pela década de 70, 80, eu vou indicar para vocês um vídeo, eu vou deixar aqui depois, ou nessa playlist, ou deixo aqui na descrição do vídeo, ou coloco um cardzinho aqui, para que vocês, caso tenham curiosidade, assistirem. É um é um vídeo muito bem feito ali sobre o grupo Sucena, que é o grupo que inicia a capoeira na cidade. E
Esse canal aqui ele é organizado pelo Miguel, um historiador de Maringá, e este vídeo é um vídeo bastante interessante, pelo menos dá algumas pistas pra gente pensar aí a história da capoeira na cidade de Maringá. Aí também tem outras cidades como Cambira, que a capoeira começa na década de 80, Apucarana, na década de 70 e 80, ali com o Mestre Silveira, Matinhos também, na década de 80 e 90, ali sobretudo com o trabalho do Mestre Bacico, e poderíamos falar ainda de outras cidades, acho que Cascavel também, com o Mestre Mestrinho, diversas cidades. Imbituva, inclusive, Imbituva, poderíamos falar. Imbituva, aliás, que eu não comentei, Imbituva foi a cidade onde eu conheci a capoeira, onde eu tomei contato com a capoeira. E na minha graduação eu cheguei a fazer a minha monografia sobre a história da capoeira na cidade de Imbituva, que é também uma história muito interessante. Como eu citei, a capoeira de Imbituva ela inicia ali com o professor Borgo, né? Tem vários grupos que passam pela cidade, incluindo o grupo Acapras, né? Atualmente é o grupo Guerreiro dos Palmares, né? Que está lá na cidade desenvolvendo trabalhos. Aliás, é outro grupo importante também, né? Para a capoeira da região. Pois bem, então chegamos ao final. E aqui eu vou deixar para vocês então as referências. E quero só dizer antes de encerrar para vocês que caso tenha ficado alguma dúvida ou você tenha alguma crítica, alguma sugestão, deixa um comentário aqui abaixo do vídeo que eu respondo, né, para vocês. E falar para vocês que caso alguém está aí sem, sem ideias para o TCC, sem ideias para uma pesquisa de mestrado, não tem ainda um objeto específico para análise, e tem interesse de analisar algo relacionado com a cultura afro-brasileira, eu acredito que a capoeira no Paraná pode ser um objeto muito pertinente para vocês, né? A capoeira no Paraná, ela ainda é pouco explorada, né? Há pouquíssimas pesquisas, sobretudo na área da história, em relação à capoeira. Por exemplo, todas as cidades ali que eu citei, né, na região aqui dos Campos Gerais, e também em outras cidades, são cidades que não têm ainda uma historicização da prática. Então, dá para pensar aí em construir uma história da capoeira a nível local. Pensar a história da capoeira na cidade de Maringá. Veja, a cidade de Maringá é a terceira maior cidade do Paraná, e até onde eu sei, não existe uma pesquisa mais ampla sobre a capoeira ali na cidade. Até existem alguns artigos de educação aqui e ali, aquela produção, aquele vídeo produzido pelo Miguel, mas não existe uma monografia ou até uma pesquisa de mestrado sobre a capoeira praticada em Maringá, né? Já em Londrina já existem pesquisas nesse sentido, né? Ponta Grossa também, né? Inclusive a minha própria pesquisa de mestrado. Mas boa parte das cidades ainda não tem uma historicização, né? Então fica aqui esta ideia para, para vocês. E vamos conversando. Qualquer coisa, mandem as suas dúvidas aqui nos comentários que eu respondo. Até mais.